Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Amém, graça e paz. Amém, graça e paz. Boa noite aos meus irmãos, a Silvia, esposa do Dio. Hoje é o nosso 11º dia de aula de homilética. Hoje será a nossa prova. Estou muito feliz, já oramos. Estou muito feliz porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Isso nos faz lembrar as palavras do profeta Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero, como é praxe, ler um texto bíblico, porque hoje vai ser diferente, a nossa aula será a prova dos dois candidatos e alunos dessa classe, né? E essa prova é uma prova oral e também escrita. Será avaliado nessa prova o esboço escrito, com todas as técnicas, juntamente com a apresentação oral, que será feita em instantes. E também, claro que além da nota da prova, teremos a leitura do livro-texto, teremos os trabalhos extras e a somatória. Será dada, então, a somatória de todas essas tarefas, será dada a nota. Mas, para mim, é uma prova diferente, porque eu acredito que essa iniciativa de fazer uma prova prática é também um desafio para os alunos, é uma alegria para nós, porque durante esses 10 módulos que se passaram, eu estive aqui discursando, interagindo com vocês. E hoje vocês estarão apresentando parte daquilo que aprenderam. E vocês terão a vida toda pela frente para continuar fazendo isso. E claro que já faziam no passado, tem alunos que ainda não têm uma primeira experiência. No seminário acontece de muitos alunos terem a primeira experiência na pregação aqui no seminário, mas a vida no ministério será uma escola constante de pregação. Nós sabemos que a pregação é muito mais do que a pregação no púlpito. A gente tem que estar preparado para pregar o tempo todo, em todos os lugares. Então, hoje vai ser esse grande dia dos meus irmãos. E como é praxe, todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam usufruir dessas aulas e para que no futuro também a gente possa utilizar dessas aulas como ferramentas para abençoar outras vidas e outros alunos. E como é costume meu, eu quero ler um texto que está em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu quero ler aqui pelo menos 7 versículos. Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3 vão falar sobre o ditado, onde Jesus faz aqui um ditado a João. Ele disse para João, escreve, João. E João escreve. Nós sabemos que Jesus não escreveu nenhum texto do Novo Testamento, mas poderíamos dizer que aqui é um ditado direto de Jesus a João. Seria praticamente um próprio texto de Jesus às 7 igrejas da Ásia. No entanto, como sempre é do agrado de Deus, Deus escolheu usar o quê? Pessoas. E Deus aqui, mesmo nesse ditado, Deus fala para João escrever. E eu quero ler aqui alguns versículos, mas eu quero também afirmar para vocês, toda pregação, Deus usará os seus vasos. Em toda pregação, Deus usará os seus servos. Foi da vontade de Deus escolher usar pessoas como nós, pecadores, falhos, mas que um dia passamos pela porta, aceitamos o Cordeiro, fomos transformados e aqui estamos. E agora foi do agrado de Deus usar pessoas e não anjos para proclamarmos o Evangelho de Jesus. E aqui mesmo, sendo um ditado, João escreve o ditado. É um texto de Jesus, mas escrito pela pena de João, pelo poder do Santo Espírito. E assim vai ser na nossa vida para sempre. Que Deus continue sussurrando nos nossos ouvidos,
continue falando a nossa mente, continue imprimindo no nosso coração, continue despertando na nossa consciência tudo aquilo que Ele desejar falar com aqueles que Deus colocar diante de nós. Seja uma alma, uma família, uma igreja, uma cidade ou, quem sabe, um país. Que a gente possa ser, na terra, boca de Deus. E quando não formos boca de Deus, que falamos da parte de Deus, que possamos ser pastores e sacerdotes, que peguemos as pessoas e levemos a Deus. Porque o profeta é esse que fala em nome de Deus. E o sacerdote e o pastor é esse que pega as almas e leva para Deus. É para isso que estamos aqui. E eu quero destacar aqui 7 versículos, porque nessas 7 cartas, o Senhor disse algo ao vencedor. E os meus 2 irmãos estão vencendo, chegaram mais no final de um módulo. E já vão fazer a prova e vão vencer, em nome do Senhor. E Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vocês, ao estarem estudando a palavra de Deus, eu lecionando a vocês, nós buscando a presença do Senhor, somos mais do que vencedores em Cristo. Quando uma pessoa vai à igreja buscar a face de Deus, quando alguém se aproxima do Senhor, ele é um vencedor. E quando nós nos preparamos para servir melhor a igreja do Deus vivo, Deus está nos fazendo ser vencedor. Então eu estou me dirigindo a vocês e quero deixar esse texto aqui da igreja de Éfeso. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Está no paraíso de Deus. Enquanto estudamos a palavra de Deus, estamos comendo. Estamos comendo dessa árvore da vida. Eu preguei certa ocasião, recentemente, dizendo que Jesus é a árvore da vida. E olha só, a palavra dele é as folhas da árvore da vida. Deus seja louvado. Segundo vencedor está na igreja de Esmirna, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aleluia. Aquele que nasce 2 vezes, morre uma vez só. Mas aquele que não nasce 2 vezes, que nasce uma só vez, morre 2 vezes. Louvado seja Deus, porque um dia passamos pela porta e nascemos de novo. Somos mais do que vencedores em Cristo. E não conheceremos a segunda morte, porque nascemos 2 vezes. Amém, meus irmãos? Terceiro vencedor está aqui na carta de Pérgamo 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Louvado seja Deus. O grande vencedor come e dá a todos o maná escondido. Amém, meus irmãos? Hoje vocês estão recebendo uma porção de maná, porque não é meu esse maná, é dos céus. E toda vez que pregamos, damos o quê? A comida de Deus àquele que nos ouve. Mas antes de darmos, comemos. Pode ver que a gente come para depois transmitir. É o maná escondido. Em cada culto é o maná escondido. Podem ver, a gente se alimenta. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como se não bastasse comer dessa comida bendita e milagrosa, ainda vamos receber um novo nome. Olha que coisa linda. Alguns nessa terra foram presenteados com esse novo nome antecipadamente. Podem ver que Josué era Oséias, e Deus o chama depois de Josué. Abrão torna-se Abraão. Sarai, Sara. Jacó, Israel. A gente vê que Pedro
se torna Simão se torna Pedro, Levi vira Mateus, Saulo se transforma em Paulo. Eu quero acreditar que Deus antecipou esse mistério, porque Deus conhece isso. E todos nós, um dia, seremos presenteados por Deus com um novo nome, que somente nós saberemos quando o Mestre falar. Eu quero acreditar que é assim que acontece. Ele nos chama por esse nome e o nosso espírito discerne e a gente compreende, porque somos ovelha do seu pastorado. Mas isso só compreende os segredos do maná e do discernimento do nome quem realmente se torna um vencedor. A outra promessa de Deus está aqui. O quarto tipo de vencedor é a igreja de Tiatira, que está em 2:26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aleluia! O Senhor está dizendo aqui que nós seremos essa boca de Deus e a nossa palavra abalará os céus e a terra. E mesmo como ministros, ignorados por muitos, teremos uma autoridade sagrada como foi com Jesus e os apóstolos diante das nações. O mundo pode nos desprezar, porque de fato o mundo não nos merece. Mas uma coisa é fato, quando Deus nos faz ser vencedor e nos levanta com esse propósito, a nossa palavra abala a terra e abala os céus, porque a gente recebe essa autoridade sobre as nações. Mas somente recebe isso quem se torna um vencedor, que persevera até o fim. Continuando aqui, a igreja de Sardes, também o Senhor tem um tipo de vencedor, 3:5, que diz a palavra de Deus: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia! Palavra linda, o vencedor. Seremos vestidos de branco. Já temos vestimentas sagradas. Há um óleo que já é derramado sobre a nossa cabeça e as nossas vestes já são talares. Mas aqui está dizendo que naquele dia, que realmente concretizarmos essa vitória, a nossa veste será totalmente branca. O nosso nome estará para sempre no livro da vida. E Deus ali vai, na pessoa de Jesus, vai nos valorizar diante do Pai e dos santos anjos. E aquelas palavras de Mateus, do sermão profético, vinde benditos do meu Pai. Jesus dirá e nós o ouviremos. Amém, meus irmãos? E os outros dois vencedores estão aqui agora na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia. 3:12, que diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Louvado seja Deus. O vencedor, ele tem uma característica nessa terra que se perpetuará lá na glória. Pode ver, irmãos, toda igreja tem as suas colunas. Já notaram? Não é só o pastor é mais uma. Mas uma casa não é edificada com uma coluna. Tem a principal, sim. Tem aquelas que são as mais importantes, sim, mas tem muitas outras. Todo aquele que é vencedor em Cristo é uma coluna nessa terra e se mantém aonde? Na glória. Pode ver que aqui o texto está dizendo que Deus fará de nós uma coluna no santuário dele e dali jamais sairá. Por que jamais sairá? Porque enquanto esteve aqui, foi coluna para a glória de Deus. E quantos são aqueles que são colunas de Deus ao nosso redor? As irmãs do ciclo de oração, os nossos anciãos, os irmãos que são piedosos, consagrados, muitas vezes não fazem uma obra como nós, pastores, seminaristas e músicos, mas são colunas de Deus. Por quê? Porque são vencedores. Quantos são aqueles que são profetas de Deus, mas as suas esposas são as colunas que nos sustentam em oração,
são os filhos que nos sustentam em oração. Eles, de repente, nunca aparecerão, mas sempre são colunas de Deus na nossa vida e na nossa igreja local. E o texto está dizendo que Deus fará desse vencedor uma coluna lá no santuário de Deus. De lá jamais sairá. E lá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Ou seja, o nome de Deus é marcado na nossa vida, aqui na terra, e será marcado lá no céu. Por quê? Porque venceremos. É assim que vive uma coluna. E a última promessa ao vencedor, que está aqui na igreja de Laodiceia, que é 3:21, que diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ó, meus irmãos, quando eu penso sobre isso, eu digo, eu não sou digno. O lugar que eu quero estar na glória é nos pés de Jesus. Mas ele diz para nós que aqueles que vencerem com ele vão sentar-se no trono dele. Se eu estiver nos pés dele para sempre, lá na glória, naqueles pés de bronze polido, é o lugar que eu quero estar para sempre. Eu não preciso de outro lugar. Mas ele faz questão de dizer que ele nos colocará num lugar diferente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Eu sei que Jesus é digno de se entrar no trono do Pai, porque Jesus foi santo, consagrado, Filho de Deus, o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem. Mas e nós, que éramos inimigos, que éramos nada, destinado à condenação eterna? A graça de Deus nos salva, o perdão dele nos atinge, e agora ele nos lava, nos redime, nos dá dons. Ele que nos ajuda na caminhada, ele que nos sustenta durante todo o projeto, ele que derrama o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, ele que nos capacita para ser boca de Deus, ele que nos une a Cristo, ele que faz tudo isso e ainda, como se não bastasse, nos permite ir para o céu e ainda nos coloca agora no trono. Ó, meus irmãos, isso é muita graça. Ao vencedor. Ele venceu por nós e por isso que estamos vencendo. E eu louvo a Deus, porque estamos chegando no nosso último dia de aula. E parabéns por você que esteve aqui conosco durante todos esses dias. Que o Senhor continue vencendo por nós, em nome de Jesus. Deixo essa meditação para vocês, porque o Senhor aqui deu esse ditado a João, aquelas 7 cartas, e que essas palavras sejam um consolo, um conforto, e uma promessa e um alento por toda a nossa vida, para que para sempre a gente vença para a glória de Deus e para o louvor do Senhor. Amém, meus irmãos?